Povo querido, inclusive aqueles que estão no celular. Já deu tchau aí, no mozão? Não, mozão. Dá tchau no mozão. Povo, última aula, mais conhecido como um tempo atrás, lembra disso? Quem estava aí? Bastante, né? Ó, pessoal, lembra que a gente falou um pouquinho sobre o que era física, falamos sobre unidades de medidas, alguns macetes de álgebra? Inclusive, lembra que eu até comentei com vocês, ó, tem 98 exercícios para se fazer, para trabalhar um pouquinho mais a álgebra. Lembra desses? Quem é que tentou fazer? Quem é que fez? Tentei. É mesmo? Você abriu? Já é um bom começo. Ó, pô, olha só, você que não fez o troço aí que eu pedi para você fazer, ó, as questões de álgebra, lembre-se, senhoras e senhores, lembre-se disso aqui, ó. Você que não fez, está muito distante de conseguir uma vaga na universidade pública, ou pelo menos nem se preocupou, muito distante mesmo. Há uma defasagem gigantesca da escola pública para a privada. E saibam de uma coisa, você quer, o seu objetivo estar aqui e é conseguir uma vaga no vestibular sério, uma faculdade séria, lembre-se dessa sigla, você vai ter que usar para a vida, que é sangue, suor e lágrimas. Sem SSL não vai dar certo. Você precisa suar, você vai precisar sangrar, se não sangrar eu ajudo. E você vai precisar chorar, vai ter que ter lágrimas no seu olhinho. É sério, você vai ter que se lidar com a frustração, mas você precisa tentar. Gente, eu sei que é difícil, você tá domingo de manhã, né, no boi gordo lá, como é que é, o globo rural, e trocar o globo rural para estudar é difícil, eu sei. No final do dia tem Poliana no SBT, eu sei que é difícil, eu sei, mas tem que fazer. Inclusive, para a próxima quinzena, já tem 198 exercícios, subiu um pouquinho para você treinar bastante. Vai ter que transpirar, vai ser difícil. E é tema dessa aula aqui, ó, para vocês. Lembrando, para falar da nossa aula, lembra que a aula passada nós comentamos sobre as unidades de medida? Qual que é a unidade de medida de velocidade? Quilômetros é para distância, quilômetros. Metros por segundo, eu tenho duas unidades de medidas. Qual unidade de medida é essa? Metros, distância, segundos. Tempo, muito bem, Antônio. Tempo. Qual outra unidade de medida para tempo? Horas, muito bem. Outra unidade de medida para velocidade. Um de cada vez, calma. Isso, quilômetros por hora. Outra unidade de medida para distância. Metros. Lembra também que nós comentamos que tudo isso, as unidades de medida, nós falamos outras unidades de medidas como temperatura, falando da tensão, brincamos um pouquinho com as unidades de medidas, e todas têm que seguir o SI, que é o Sistema Internacional. Lembra disso? Por exemplo, a unidade de medida do Sistema Internacional para temperatura é Kelvin. A gente usa Celsius aqui no Brasil, mas é Kelvin. A gente usa a unidade de medida metros como internacional, segundos para tempo e metros por segundo para velocidade. Está claro isso? Lembra também que eu acho que foi aqui, eu acho que sim, que eu cheguei a colocar uma fórmula na lousa? Lembra dessa? Não cheguei a fazer isso aqui? Fiz, com certeza. Exatamente. Lembre-se que quando a gente olha uma fórmula dessa, isso aqui é chamada função horária. Isso aqui é a função horária. Só para a gente lembrar rapidamente. Se eu colocar aqui, ó, 3 metros por segundo. 3 metros por segundo. Metros por segundo representa o quê? Metros por segundo representa o quê?
Velocidade. Aonde eu vou colocar o 3 aqui? No V. Se eu tivesse um outro valor aqui, por exemplo, 4S, aonde eu colocaria o 4 na fórmula? No T, porque ele é de tempo. Tá pegando aí? E se de repente, aqui, o exercício vai dizer isso para você, mas se fosse 0 metros, aonde eu colocaria isso? No espaço inicial. Mas geralmente o exercício diz, ó, espaço inicial é nulo, 0, enfim. Ele vai dizer para você o que é no espaço inicial. Lembra disso? Através das unidades de medida, eu consigo encaixar nas fórmulas. Antes de você sair decorando a fórmula, isso aqui é um sorvete, ó. É sorvete. Não! Entenda, antes de se preocupar com decorar, o que a fórmula está dizendo. Isso aqui é velocidade, isso é tempo, isso é espaço, eu consigo entender melhor. Se você ainda não entendeu isso, quando o exercício parecer um exercício, anote os dados e através das unidades de medida, isso pode te dar um indicativo de como usar a fórmula também. Lembra disso? Beleza, então. Hoje, nós vamos falar da primeira, ou melhor, vamos falar das leis, né? Plural. Do Newton. Newton morreu, viu? Newton. Leis de Newton. Primeira lei de Newton, e essa lei de Newton, a primeira lei de Newton, já dá para sacar o que vai acontecer daqui para frente. Qual foi a primeira lei de Newton? Alguém lembra? Inércia, isso mesmo. Inércia, o que é inércia? O corpo, um objeto, ele pode permanecer parado ou em movimento. É a tendência que a gente diz de um objeto ficar parado ou em movimento. Por exemplo, querida aluna, a mais bela de todas, próxima folha. Obrigado. Tudo bem da ciência, obrigado. Folha, certo? A folha, se eu colocar ela em cima da mesa, tirando aqui o ar do ambiente, o vento, e se ninguém tocar nessa folha, nessa bolinha, o que vai acontecer com ela daqui 1000 anos? Ela vai continuar parada ou ela vai se mover? Depende em relação ao quê? Só está se movendo em relação ao que está girando, né? Concordo. Em relação à mesa, ela está parada. Então nosso referencial vai ser a mesa, pronto. Sempre? Toda a vida e sempre? Alguém discorda? Ah, sim. Ok. Mas vamos supor que ela não... Vamos supor que ela não vai degradar. Ela vai sempre ficar aqui. Vai ficar aí sempre, né? Porque isso faz parte da inércia. É a tendência do corpo ficar em repouso. A gente pode até colocar aqui assim, ó. Inércia. Aí é uma tendência do corpo ficar em repouso, e essa parte é a mais difícil de se entender da inércia, ou em movimento, eu vou abreviar, movimento retilíneo uniforme, lembra disso? MRU? Em algum momento da sua vida apareceu isso, lá na cinemática, logo no primeiro ano, de travou, ensino médio e tal. Movimento retilíneo uniforme, o que significa? Que é um movimento, ele está em movimento, ok? É em linha reta e é uniforme, a velocidade dele é constante. Beleza? Não muda. Ok? E aí, essa parte aqui da inércia, que é a tendência de ficar em repouso, nós entendemos através da bolinha. A outra parte, que é o movimento retilíneo uniforme, pensa só comigo. Se eu pego a bolinha e faço ela rolar aqui, ó. Deu errado. Ela caiu e parou. Por que ela parou? Por que a bolinha para quando eu deixo ela rolando aqui em cima da mesa? Ó? Por que ela para? Porque a força acaba. A força acaba? Ela entra em inércia. Ela o quê? Entra em inércia? Quase. Entre repouso? Não, quase. Por que ela para? Ó. Por que a bolinha para de rolar? Resistência do ar. Resistência do ar é 1. Boa. E o atrito são 2. O atrito faz a bola parar e a resistência do ar também. Para quem não entendeu ainda,
Eu vou aproveitar que a nossa sala tem mais meninas e dar um exemplo bem feminino aqui para a gente entender. Futebol. Beleza? Futebol. Para ficar bem claro. Vamos lá. Se eu chutasse a bola aqui, ó. Nossa. Era para ser reto. Eu chutei. A bolinha rolou e parou. A gente já sabe porque é a resistência do ar e o atrito atrapalha. O chão é liso. A bolinha chegou até ali. Se fosse um chão que não fosse liso, por exemplo, uma grama, com a mesma força que eu chutei a bolinha, será que ela ia chegar até lá? Por que não? O que tem diferente do piso liso para a grama? A resistência é maior para o movimento. Dá para entender isso? A resistência é o que faz, o atrito é uma força que faz o movimento parar. Beleza? Outra resistência que faz o movimento parar é a resistência do ar. Certo? Para você que também tem dúvida, carinha de dúvida da resistência do ar, quando estiver andando de carro, metrô não, ônibus, trem, jegue, jumento, bicicleta, sei lá. Bicicleta não tem vidro. Mas enfim, janela. Tente colocar a mãozinha para fora do carro quando estiver em movimento, para você ver o que acontece. Vai para trás, você tem que segurar firme, você tem que ter uma força. Ali está a resistência do ar. Inclusive, a resistência do ar, para quem gosta de automobilismo, essas coisas, é bem estudada para como vencer a resistência do ar. Então, nós temos aqui, a bolinha para por conta dessas duas resistências. E se não houver mais essas resistências? E se eu jogasse a bolinha, por exemplo, no espaço, onde é vácuo, não tem ar e não vai ter atrito, porque vai estar lá no espaço. Joguei a bolinha. Será que um dia ela ia parar o movimento dela? Será? Só para até a energia acabar. Não para nunca. A única coisa que faz ela parar a bolinha aqui foi o atrito, que é o contato com o chão, e a resistência do ar. No espaço é vácuo. Não tem a resistência do ar e não tem contato com nada, não tem um atrito. Então essa bolinha ia ficar infinitamente toda a vida e sempre, tira as resistências. Ou seja, ela ia ficar sempre na inércia, no movimento retilíneo uniforme, que essa é a parte difícil de entender. Aqui a gente entende bem, ó, se ela está parada e ninguém mexer, vai ficar parada mesmo. Mas e aqui, ó, se ela estiver em movimento sempre, vai ficar sempre em movimento até que haja uma força externa. Beleza? E aí a gente já consegue definir o que é força através da inércia. Porque, ó, a força ela gera um movimento. Então, Newton chegou a essa conclusão que parece óbvia, mas a força gera um movimento. Isso é inércia. Ainda, quando a gente diz sobre inércia, gente, vou colocar aqui, ó, escrevi de novo inércia. A inércia, ela é diretamente proporcional à massa. Isso é muito importante, é pouco dito nos livros didáticos, senhoras e senhores. O livro didático bate pouco nessa tecla aqui de dizer o como a inércia está relacionada com a massa. Por exemplo, do mesmo jeito que eu joguei a bolinha aqui, ó. Vou jogar de novo a bolinha. Joguei a bolinha. A bolinha. Fiz uma força para essa bolinha sair do meu braço, concorda? Se eu fizer a mesma força que eu fiz para essa bolinha sair do meu braço, agora pegar um carro, por exemplo, como se fosse um negócio de metal, e fizesse a mesma força, será que ela chegaria naquela distância? Será que ela sairia do lugar com a mesma força que eu exerci? Não, por que não? Porque a massa é maior, ou seja, a inércia dela é maior. A inércia do carro, da bola de metal, é maior do que a bola de papel. Dá para entender? É mais fácil eu você empurrar uma formiga do que um elefante. Por quê? Porque a inércia do elefante, ou seja, a massa dele é maior. Pegou isso? Isso é importante. Isso vai estar no seu Enem. Massa, ela tem uma relação direta com a inércia. Isso é muito importante. Então, quanto maior for a massa de um objeto, mais difícil fica de tirar ele do repouso, ou mais difícil fica de mudar o movimento dele, ou gerar o movimento. Aqui no lugar de gerar, eu esqueci do R, se passar, gera o movimento. A força gera o movimento, a gente pode colocar também a palavra de mudança. A força muda o movimento também. Do repouso, ela tem movimento, e do movimento uniformemente variável, ela vai ter ali uma mudança também. Rapidamente, só para esclarecer a parte física, se a gente tiver uma curva, por que ele tem que ser reto? Quando você dirige um carro,
Quais são os instrumentos, os pedais ali que você consegue gerar uma aceleração? O próprio acelerador tem mais um pedal. O freio. Quando você freia, você também está fazendo um tipo de aceleração. Então, acelera, ele vai para frente, o freio diminui a minha aceleração, a velocidade do carro. Eu estou mudando agora. Eu não estou mais no movimento retilíneo uniforme. E outra coisa que também é uma aceleração é o volante. Quando você muda a direção e faz uma curva, você está tendo uma aceleração centrípeta e também você pode ter um sentimento de aceleração centrífuga. Lembra disso? A gente vai trocar ideia mais para frente. Beleza, então senti a carinha de ué. Mas a gente vai trocar ideia mais para frente. Nós vamos agora para a terceira lei de Newton e a segunda. A gente vai falar a segunda por último. A segunda vem por último porque ela é mais divertida. E eu preciso apagar bem rapidamente isso aqui. Terceira lei de Newton, qual é? Devagar, calma. Isso, toda ação gera uma reação. Toda ação gera uma reação. Basicamente, a terceira lei de Newton nos diz, traduzindo, você não pode tocar alguma coisa sem ser tocado. De novo, você não pode tocar alguma coisa sem ser tocado. Duvida disso? Você toca a mesa toca em você. Você toca a parede também te toca. Você toca qualquer coisa, você está sendo tocado também. Ainda, lembrar também que quando eu faço uma força, por exemplo, para baixo, na mesa, meu livro, vou pegar o livro. O livro. Eu empurro o livro para baixo, o livro me empurra para cima. Estranho isso? Eu empurrar o chão, eu empurro o chão para baixo, e ele me empurra para cima. Sou estranho no primeiro momento, né? Só pelo fato de eu andar, eu empurro o chão para esse lado, para a janela, e o chão me empurra para a porta. Por isso que eu consigo ir para a direção da porta. Se o chão for liso o suficiente, e a gente não tiver uma força de contato, eu não consigo andar. É como se você tentasse andar, por exemplo, no espaço. Sabe que você vai ficar batendo perninha? Ele não tem força de contato. Se você ainda está achando estranho, pelas carinhas de ué, que vocês estão fazendo aí, de um ser inanimado me empurrar, faça o seguinte, experiência de física agora, gratuita. Mãozinha para cima, empurra agora os seus dedos um contra o outro assim, ó, bem forte. Faz força aí, mulher. Isso, cara de mal. Está empurrando? Está sentindo a pressão na ponta dos dedinhos? Agora empurre com uma das mãos a mesa para baixo. Percebam que a pressão que você estava sentindo na ponta dos dedos, quando você estava empurrando um dedo contra o outro, é a mesma que você está sentindo aqui. Talvez a sensação térmica mude, que a mesa está mais geladinha. Mas se empurra um dedo contra o outro, tem pressão. Empurra contra a mesma pressão está lá. Dá para sentir isso? Viu? Isso significa que você empurra a mesa para baixo e a mesa está te empurrando para cima. Ação e reação, isso não é legal? Saber disso? Fala sério, muito louco isso. É muito divertido. Então, ação e reação é muito legal. Há um textinho aqui que eu posso até colocar, mas a gente tem que lembrar que ação e reação é uma interação entre... é só interação, essa é a palavra-chave, né? Interação. Eu tenho um textinho aqui que eu coloquei que sempre que um objeto exerce uma força sobre o outro, esse vai gerar uma ação e vai ter uma reação no primeiro. Esse textinho, inclusive, eu estou sendo bem rápido aqui, sucinto, está lá no Google Drive. Vou colocar hoje à noite para que você possa estudar a formalidade e tal. Aqui eu preciso correr um pouco mais e nossas aulas é mais basicamente uma revisão. Eu vou apagar aqui, ó. Pode apagar? Apaguei. Ainda, senhoras e senhores, vamos para a segunda lei de Newton e a gente vai dialogar um pouquinho mais com essa terceira lei de Newton daqui a pouco. Segunda lei de Newton. Não se perca agora. Princípio fundamental da dinâmica. Aquilo que a gente viu na aula passada, inclusive. Que força é igual a massa
vezes a aceleração. Lembra disso? Eita, cai na gente. Fica aí, ó. Lembra disso? Lembra, professor? Ou não? O sinal de vida. Tem alguém vivo aí? Sim. Não. Saiu. Se morrer não vai fazer falta pra mim. E depois da sociologia faz ninguém. Verdade. Por quê? Porque foi isso que ele falou. É? Na sociedade você não faz diferença que outra pessoa vai usar para exercer a mesma função que você, então você é necessário. Exatamente. Eu não! Sou único, eu sou super rápido, me desenhei da louça. Você não é. Sou humilde. Humilde. Sou super rápido e humilde ainda. Agora você. 100% fiel. Tadinho, que dó. Eu Pô, do meu irmão. olha só. Cadê nossa bolinha de exemplo? Vamos ter que pegar outra folha emprestada. Aqui não precisa, calma. Ó, a nossa bolinha. Lembra disso? O princípio fundamental é muito simples, olha só. Nós temos aqui a bolinha, certo? Se eu exercer a bolinha tem uma massa. Se eu exercer uma força nessa bolinha, ela vai adquirir aceleração. É simples, olha só que legal. Mano, física é sensacional, né? Fala sério. Você faz uma força, uma massa, ela tem uma aceleração. Olha que muito louco. Pô, olha só. Mais do que de novo olhar para a fórmula e tentar decorar, vamos tentar entender. A força ela é uma causa. A massa, como a gente já viu, a massa é o quê? Inércia. Causa, inércia e consequência. A aceleração é uma consequência da força. Gente, entender isso é muito importante. Se quiser anotar no seu caderninho, pode. Ó. Causa, inércia, consequência. De novo. Causa, inércia e consequência. É para te mostrar como foi primeiro. Você percebeu a indireta? Eu tô na cara, ó. Pá! Faz! Desculpa. Quero chegar aqui sem dormir, viu? Então nós temos aqui causa, inércia, consequência. Beleza? Olha só uma outra coisa bem importante aqui para a gente entender um exemplo. Tosco. O seu livro didático, inclusive aquele material de apoio que você tem aí, ele sempre vai falar dos bloquinhos, mas o meu vai ter rodas. Vai ter rodinha. Então eu tenho um, sei lá, um bloquinho de rodinha. Tá aqui, bem desenhadinho. Alguém vai empurrá-lo com uma força. Pode desenhar, fica à vontade. 10 newtons. Alguém está empurrando esse bloquinho com 10 newtons agora de rodinha. Ele vai ter uma massa de 5 quilogramas. Beleza? E aí, eu vou perguntar sempre para vocês, nos nossos exemplos, e eu vou escrever só uma vez. Determine a aceleração. 2 metros por segundo. Isso mesmo, querida aluna. Mas vamos traduzir isso aqui, ó. Tá aqui. Vamos traduzir. Determine a aceleração. Se eu tenho uma força, lembra que é isso aqui, ó. Força, causa, inércia, a consequência vai ser uma aceleração. A força vale quanto? 10 newtons. A massa vale quanto? 5 quilogramas. E a aceleração está aqui. Vou fazer isso passo a passo agora, mas como você já fez os exercícios, né? Que eu pedi para que você fizesse e tal, já está manjando o curso de álgebra. Olha só. 5 está com um A, tá? O A é a nossa variável. Se ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado como? Dividindo. Eu só vou colocar o A desse lado aqui para ficar mais claro. Então vai ser 10 newtons. E esse cara que passou para o outro lado dividindo está aqui, 5 quilogramas. Isso aqui geralmente dá 2 metros por segundo ao quadrado. Gente, se você responder na sua prova e não colocar, só 2, não colocar a unidade medida, você perdeu.
Porque isso aqui é só matemática. A física está na unidade de medida. É importante a unidade de medida. Inclusive, vamos usar um giz cor-de-rosa aqui, cheguei. Rosa choque. Ó. Tá aí, ó. Essa unidade de medida é muito importante. Dúvidas aqui em determinar a aceleração? Não? Não dúvidas? Então vamos continuar. Por que é o quadrado? Por que é o quadrado? Vou explicar bem agora por que é o quadrado. Aí. Pode apagar? Já falei. Por que metros por segundo ao quadrado? Olha só. Vou fazer um asterisco aqui, ó. Aceleração. Vamos lembrar como é que calculava a aceleração. A aceleração a gente pode calcular através da... A aceleração vai ser ΔV dividido por ΔT. Lembra do delta? Na física, por exemplo? Não. Delta da matemática, do Bhaskara. Tá. Deixa eu fazer um pouquinho mais para cá. ΔV por ΔT. Ó, como rascunho, vou usar essa parte aqui da lousa só para a gente lembrar do que é o delta. O delta significa final menos inicial, sempre. Delta na física é sempre final menos inicial. Então, se eu tenho ΔV de velocidade, vai ser velocidade final menos velocidade inicial. Pegou? Final menos inicial, sempre que tiver um delta na frente. Se aqui tiver um ΔT de tempo, vai ser o quê? Isso. Tempo final menos tempo inicial. Por exemplo, aqui no nosso rascunho aqui, que eu vou só escrever. Se fosse, por exemplo, delta R, R de quem? De Rafael. Seria o quê? Rafael. Isso. O poderoso Rafa. Final menos o poderoso Rafa inicial. Dá para entender isso? Final menos inicial. Final menos inicial. Pegou aí? Beleza. Agora vamos dar valores a isso aqui. Por exemplo, vamos supor que nós tenhamos um carro, um anúncio de um carro. Diz que de 0 a 10 segundos ele chega, e aí eu vou arredondar aqui, a 200 metros por segundo. Então, ó, um carro que sai do tempo de 0 a 10 segundos. Então, o tempo inicial dele vai ser 0, o tempo final vai ser 10 segundos. E ele chega, ele está em repouso esse carro. Então, ele sai do 0, velocidade 0, inicial, final, tempo final. Qual que foi? No meio, 10 segundos. Então, velocidade inicial dele vai ser 0 metros por segundo. Pegou aí? E eu falei que ele chega a 200 metros por segundo. Então, o anúncio do carro diz o seguinte: em 10 segundos, o carro acelera de 0 e vai até 10 metros por segundo a velocidade dele. Geralmente, a gente usa no nosso velocímetro de casa o quilômetros por hora. Então, vem comigo. Ó. Eu vou só substituir aqui agora. Qual que é a velocidade final? Então, a aceleração. Vamos ver o quanto acelera esse carro agora. O anúncio diz, ó, ele sai em 10 segundos, 200 metros por segundo, a velocidade ele chega. Agora eu vou determinar qual vai ser a aceleração desse carro, para ver o quão rápido ele é. Então, ó, a aceleração dele vai ser determinada pela velocidade final. 20, e aí vamos usar o rosa cheguei. Metros por segundo. Vezes, ou menos, qual a velocidade inicial dele? 0 metros por segundo. Dividido por quem? 10. Por tempo, que é o 10 segundos, menos 0 segundos. Gente, agora ficou... Deixa eu só colocar o lápis para baixo. Gente, agora ficou suave, né? 200 menos 0, 200. O pessoal fala 0, gente. Isso aqui é multiplicação, mas calma. 200. 10 menos 0. Então, basicamente, eu estou dividindo 200 por 10, certo?
E aí, para dividir 200 por 10, a gente vem aqui e passa a vara no zero. Ó. 0, 0. Ficou 20, né? 20 dividido por 1, isso aqui morreu, né? Daqui para cá. Fica 20. Ou seja, a minha aceleração desse carro, ele acelera 20. Só que qual vai ser a unidade medida agora? Ó? Vamos lá. Esse aqui, ó, morreu. Esses dois aqui cancelaram. Só fiquei com essa conta. Eu tenho metros por segundo dividido por segundos. Estou olhando para as unidades de medidas. Vou colocar aqui, ó. Metros por segundo dividido por segundos. Como eu faço isso? Uma fração em cima de outra fração. Lembra que você fez o exercício que o professor pediu? Lembra disso? Eu mandei os 98 para casa. O que eu faço? Mantenho a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Vou manter a primeira fração. Metros por segundo. Qual que é o inverso da segunda fração para multiplicar? Isso, aqui é como se tivesse 1. Então aqui vai ser 1 sobre segundos. E aí multiplicando isso aqui, ó, vai ficar metros. E aqui, segundos com segundos, como o expoente aqui é como se fosse 1, bases iguais são os expoentes, metros por segundo ao quadrado. Está aí a explicação. É um pouco dolorida, mas está aí. O porquê do metro por segundo ao quadrado, na unidade de medida. Essa aula acaba 20? É? Ou é 30? Acho que é 10. 10? 20? Tem 20 minutos então. 10. À disposição, né? Ah, aí. É 10, tá vendo? 10? Então só tem 10 minutos. Então vamos correr. Corre. Corre. Deu para entender ali. Ainda, na segunda lei de Newton, eu vou só apagar daqui para baixo. Ó. Em 10 minutos eu consigo falar sobre isso. Na segunda lei de Newton, nós teremos uma força força-peso. O nosso bloquinho de rodinhas. Agora ele está suspenso no ar, ele está caindo. Quais as forças que atuam nesse bloquinho? Alguém chuta aí? A força da gravidade. Isso, força da gravidade. Vai ter a gravidade puxando ele para baixo. Certo? Então o G está puxando para baixo, vou chamar assim de G. Esse bloquinho continua tendo massa quando ele está caindo? Sim. Então ele tem massa, ele tem um N aqui, ó. Ele continua tendo massa. Mas ele cai para baixo. Lembra que eu já falei aqui, para a gente determinar se tem movimento, tem uma força envolvida. Então se ele está caindo, está em movimento. Então tem que ter uma força envolvida nesse movimento. A força que está envolvida agora é aquilo que vocês gostam de chamar de força da gravidade. Mas o nome correto é a força peso, que nada mais é que a massa multiplicada pela gravidade. Mais um exemplo então. Quando você sobe em cima de uma balança, vai ser pesado, vai medir ali a sua massa. O que a balança faz geralmente, mulher? O ponteiro faz assim? Não, aqui não, né? Ela faz aquele negocinho lá, vai pro lado pro outro. Americanamente, ele vai pro lado. Aquela balança, eu acho que é analógica o nome, você dobra o negocinho e vai pro lado. Jovens, não usem drogas! Para! Vai no médico e ela vai te naquela balança que, gente, não é balança normal, é aquela balança velha. Aí você sobe e o negócio vai pro lado. Eu até fico pensando, não sei do que vai dar. Exame de sangue! Você tem que fazer. Não, tô zoando, eu sei o que ela falou. É que no primeiro momento eu não tinha entendido. Mas faz sentido. Não vai pro lado do outro, é verdade, gente. Mas de qualquer forma o recado tá ali, fica tranquilo. Não use droga. Tá bom. Meu irmão, Ó, então quando você sobe em cima de uma balança, essa balança está medindo o quanto a gravidade puxa a sua massa.
Dá para entender, ó? A gravidade mede a balança mede o quanto a gravidade puxa a sua massa. Lembrando, é uma coisa bem importante aqui a gente fazer uma diferença, vou apagar aqui, ó, de peso com massa. A gente fala, pô, eu vou me pesar agora. Isso é coloquial, uma linguagem errada. A gente vai se massar. A gente vai medir a massa agora. Então, ó, o peso, ele é diferente da massa. O peso é a relação da massa com a gravidade. A massa é a quantidade de matéria que tem em você. Por exemplo, se eu comer muita feijoada, lasanha, eu estou comendo matéria. O que vai acontecer com a minha massa? Vai aumentar. Beleza? E aí, quando eu for me pesar, vai aumentar também, porque é o quanto a gravidade puxa a minha massa. Dá para entender essa suave diferença? Repete. Claro. Querida aluna, Vossa Excelência. Ó, o peso é o quanto a minha gravidade puxa a minha massa. A massa é a quantidade de matéria. Vou colocar aqui. Então, por exemplo, se você come muita lasanha, feijoada, essas coisas todas que faz bem para a saúde, McDonald's, por exemplo, o que vai acontecer com a sua massa? Vai aumentar. Então, o McDonald's, essas coisas que fazem bem para a saúde, ela é como se fosse matéria. Você está dando mais matéria para a sua massa. Ou seja, ela vai aumentar. Então, a massa é a quantidade de matéria. Quantidade de matéria. E o peso é o quanto é massa vezes a gravidade. É o quanto a gravidade atrai a sua massa. Beleza? E aí, para terminar nesses 6 minutos que eu tenho ainda, vamos falar da última força, que ela é muito importante. Essa é a força de contato. Força de contato. Dizei tudo errado na mesa aqui. A mesa é assim, em vez de querer fazer 3D, virou 2D. E tem um livro aqui em cima. Arte moderna. Tem um livro em cima da mesa. Quis desenhar essa situação aqui, ó. Tem um livro em cima da mesa. Pessoal, pensa só. Se eu pego o livro, deixo ele cair. Por que ele parou? Porque tem o chão. O chão impediu que ele fosse para o centro da Terra, certo? Se não fosse o chão, ele ia embora, cair até chegar no centro da Terra. Mas tem o chão. Agora pensa só. O livro apoiado em cima da mesa, por que ele não cai para o centro da Terra, então? Porque tem a mesa agora. Então, o livro apoiado em cima da mesa, ele tem a força-peso nele? A gravidade está atraindo ele? Sim. Satanás, porque na minha aula tá balança, e bem nessa que eu tô gravando, beleza, no escurinho também é bom. Ó, peso, tá aqui, porque isso aqui é atraído pela gravidade ainda, em cima da mesa, beleza? E, como a gente já viu na terceira lei de Newton, isso está sendo atraído pela gravidade. A mesa, eu preciso de 1 minuto para terminar minha aula. A mesa, então, ela está segurando o livro. Então isso aqui cai, força-peso, e tem que ter uma força que empurra esse livro para cima. Porque isso aí não está indo no centro da Terra. Essa força, que é a força de contato, é chamada de força normal na física, na sua vida. Então eu tenho uma força que atrai o livro para baixo, que é conhecido como força-peso, que a gente já viu, e a força que impede que o livro vá para o centro da Terra, que é a força de contato, a gente vai chamar de normal. Eu vou colocar aqui, mais conhecido como a letra N, mas é normal. Que não deixa de ser uma força de contato. Dois minutos. Professor, Oi? essas duas foram começando lá, né? Hã? Você
controlar isso. Isso, elas se anulam. E aí, a gente vai falar um pouco mais pra frente, o porquê essas duas forças se anulam. Como essas duas forças se anulam, eu posso dizer que a minha força resultante é zero. E é isso que eu queria falar para vocês antes de sair daqui. Ó. Quando eu tenho mais de uma força atuando, eu vou ter força resultante. Ó. Força resultante. A força resultante. Lembra que eu desenhei aquele bloquinho ali tosco, ó, com os bolinhas aqui e tal? E a gente colocou, se eu não me engano, que ele tinha empurrado por uma força de 10 mil. 10 mil. Meu bloquinho aqui é empurrado por uma força de 10 mil. Quando eu coloco mais de uma força, se eu colocar no sentido oposto, uma segunda força agora, eu preciso calcular a força resultante. 5 newtons. Então eu tenho 10 de um lado e 5 newtons do outro. Então tem alguém fazendo força assim, de 10, e o outro fazendo 5 assim. Qual vai ser a força resultante? 5 newtons. Dá para entender o porquê? Ó, eu tenho alguém empurrando com 10, o outro com 5. É só subtrair, porque eles estão em sentidos opostos. Beleza? Então eu posso ter um caso... É como se fosse um vento, por exemplo. Como se fosse um... Vento. Sim. Boa. Seria uma força de atrito. Vamos chegar lá. Eu tenho uma força aqui, ó, de... Vou colocar só 10 newtons direto. 10 newtons. E tem uma outra força aqui de 5 newtons. Qual vai ser a força resultante agora? 15, porque as duas estão no mesmo sentido. As duas estão se ajudando agora. Aqui elas estavam se atrapalhando. Então eu subtraí. Aqui elas estão se ajudando. Então quando eu tenho mais de uma força em um corpo, eu tenho que saber a força resultante. E depois que eu sei a força resultante, Sabe o sentido, né? a gente vai conversar mais sobre esse sentido também. Aí eu já vou dar a fórmula aqui, ó. Dúvidas? Eu sei que ficou corrido, estilo... Ninguém, né? Fica quieto. É, super flash. Mas deu para entender, né? É isso aí. Ó, vai ter mais exercícios para treinar. Eu ainda fiquei de explicar mais conceitos. Mas daqui... Na próxima aula a gente vê os próximos conceitos. É isso. Agora eu vou mentir. Amo todos vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau.